Olá! Está no ar o Pautas da Tarde, transmitido aqui pelo portal e rádio Soluções Sociais. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Sônia Nogueira e todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo novo conteúdo para você. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, dar o seu joinha, seu like, apertar o sininho e compartilhem para que outras pessoas possam ter acesso ao mesmo conteúdo que você. Bom, hoje nós vamos falar de uma pauta bem interessante. Eu acredito que você já deve ter visto alguns aparelhos e alinhadores invisíveis. E hoje nós vamos estar falando, quais são os seus benefícios, os seus resultados, como que funciona esse tipo de procedimento, se ele é muito caro, se ele é acessível, enfim. E quem vai estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento é a doutora Camila Araújo. Camila, seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Ai, Camila, eu que agradeço você se dispor de um tempo para poder estar aqui compartilhando um pouquinho da sua bagagem, experiência, enfim. Mas antes de nós falarmos da nossa pauta de hoje, eu vou pedir para você se apresentar, falar sua bagagem, experiência, até para fundamentar o que nós vamos estar compartilhando aqui hoje. Perfeito! Bom, muito obrigada por essa oportunidade. Eu sou a Camila, eu sou cirurgiã dentista, sou formada desde 2012, sou especialista e pós-graduada em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares, com atualizações em estética facial, dental e pequenas cirurgias. Olha só, gente, uma cirurgiã aí, ó, mandando ver. Bom, tem tudo a ver com o que nós vamos estar compartilhando aqui hoje. Eu tenho uma matéria aqui que ela é bem interessante. É lógico, para você que acompanha o Pautas da Tarde, está acostumado a estar aqui, interagindo conosco de alguma forma, já sabe que nós pegamos sempre um trechinho de alguma matéria que está circulando aí de alguma forma nas redes, e aí a gente pega esse trechinho e dá, continuidade aqui no Pautas da Tarde, se torna a nossa pauta, Porém, se você desejar ver essa matéria na íntegra, é só procurar que você vai encontrar e vai realmente estar aí, ampliando ainda mais o seu conhecimento. Camila, tem uma matéria que fala da seguinte maneira. Deixa eu pegar aqui para poder... Peraí, vamos lá. Fala da seguinte maneira. Quais as vantagens e desvantagens do Invisalign? Lógico, Aqui tá falando especificamente por conta que se tornou realmente uma referência, Vamos dizer assim. Nossa, onde foi parar aqui o negócio? Peraí, deixa eu ver. Olha os imprevistos que ocorrem, hein? No ao vivo. É bem desse jeito. Bom, aqui apareceu aqui. Peraí, vamos lá. O negócio deu chilique doido aqui, mas faz parte. Olha só. E aí o que acontece? Lógico, aqui tá falando por conta da questão do aparelho em si. E aí fala assim, ó. O aparelho dentário invisível, conhecido como Invisalign ou qualquer outra que seja, porque nós estamos aqui realmente falando do aparelho mesmo transparente, independente da marca específica, tá? Vem oferecer uma hipótese de tratamento inovadora, eliminando a necessidade de utilizar os materiais habitualmente associados aos aparelhos, como brackets, arcos metálicos, ou elásticos. Nem sei se eu falei assim, se os brackets é dessa forma mesmo se pronuncia, mas enfim, É isso aí. Que você está em casa, e a doutora está entendendo. Se já ouviu falar deste tratamento, mas ainda não conhece bem as suas características, reveja aqui as suas principais vantagens e desvantagens. E lógico que aqui na matéria está falando, Algumas vantagens por ser invisível, maior conforto, fala que é fácil de comer, que é uma coisa que eu não sabia, olha só. Tem algumas coisas aqui, higiene também, melhor higiene, e também tem as desvantagens, vamos dizer assim. Que exige a disciplina, algum desconforto inicial, pode afetar a fala e um pouco mais caro, vamos dizer assim. Acredito que esse trechinho, Camila, é o suficiente para nós estarmos dando aqui o nosso ponto de partida. Diante da sua experiência e da sua bagagem, esses desafios desse tipo de aparelho são reais? São sim. A gente chama de alinhadores invisíveis. Independente da marca, são todos alinhadores invisíveis.
E o objetivo dele é realmente corrigir tanto a estética do sorriso, então alinhar os dentes e corrigir a mordida. Os principais desafios realmente é porque, diferente do aparelho comum, que você não tem opção, você colocou na boca, ele é colado ali e você não consegue tirar, os alinhadores você tira. Então, assim, você precisa ter a disciplina de utilizar. E você precisa utilizar bastante tempo. São 20 horas diárias que você precisa. 20 horas? 20 horas. Você praticamente tira somente para comer. Então, assim, as maiores reclamações de quem usa o aparelho comum é que para comer é difícil, que fica muita sujeira, que é difícil higienizar, que machuca a boca. E exatamente por isso que os alinhadores revolucionaram o tratamento. Ele é confortável, então ele não tem aquele bracket incomodando a boca, não fere a boca por dentro. Você consegue comer de tudo porque você tira para comer, então você não vai correr o risco de quebrar alguma pecinha do aparelho. E você consegue higienizar, porque você vai tirar, o seu dente vai estar ali normal, sim, você vai conseguir fazer essa higienização de forma correta. Então essas são as principais vantagens do alinhador, fora a estética, né? Porque adolescente até que gosta de utilizar aparelho e mostrar que está usando, mas passou um pouquinho ali, as pessoas já não querem mais, coloca aparelho e já não quer mais sorrir, já não quer mostrar que está com o aparelho. Então os alinhadores, ele tem a estética 100%, porque ele é transparente. Eu fiquei impressionada quando a gente leu ali esse trechinho, falou da questão da mastigação. Então, realmente, de fato, tem que tirar. A gente não pode comer nada com esse tipo de aparelho. Não, porque assim, quando você coloca, eles são uma plaquinha que ele vai cobrir os dentes. Quando você coloca essas plaquinhas, que são os alinhadores invisíveis, a sua mordida ela fica encostando placa com placa. Então você não tem o contato de dentes. Se você vai comer alguma coisa ali, você não vai ter a sua mastigação. Ele pode manchar, ele pode quebrar. Então você faz a remoção dessas plaquinhas e aí você consegue comer. Exatamente por isso que você tem a liberdade para comer o que você quiser, porque não corre o risco de quebrar nenhuma peça. Olha, e o que eu achei interessante, eu já tinha visto, não sei quanto tempo, né, esse tipo de alinhadores invisíveis, vamos dizer assim, está no mercado, mas eu lembro já tem alguns anos que eu já vi, fiquei até curiosa para ver, vi que realmente o investimento na época era alto, só que hoje existem outras marcas também, outras empresas, e aí eu ficava observando, será que realmente funciona esse tipo de aparelho, né? Ele realmente consegue fazer essa correção, né? De que forma, assim, existe alguma explicação exatamente para isso? Existe sim. Tecnologia pura. A diferença do planejamento de quando você vai utilizar um aparelho comum para o alinhador é que quando você vai utilizar o alinhador, você faz o escaneamento e a gente tem a boca no modelo de 3D. Esse modelo 3D, ele é utilizado num software que a gente vai fazer o planejamento. Então, assim, eu vejo como que a sua boca tá e eu faço o planejamento do que eu preciso movimentar para chegar no resultado que eu quero. Então, esse software ele vai fazer a simulação 3D. A gente tem um modelo virtual que vai mostrar passo a passo. Então, cada alinhador, como é que funciona. Qual que é a grande dúvida? Dentro dessa carga dentária que já foi feito ali, de alguma forma, a moldura. Dentro dessa arcada dentária que já foi escaneada e já tem o modelo ali em 3D. Então, tudo isso é de forma digital. Olha. Então, de forma digital, a gente tem essa simulação. E aí, qual que era a maior dúvida das pessoas? Eles achavam que era um alinhador para o tratamento inteiro. E não é assim que funciona. Nossa, olha isso, é legal falar. Exato. O alinhador você troca a cada 10 ou 15 dias, dependendo do tratamento. Então, assim, como que esse simulador funciona? Hoje a sua boca está nessa posição, eu sei que eu preciso movimentar ela. Então, nesse software, ele vai me dar a sua boca na movimentação daqui 10 a 15 dias. Então, o primeiro alinhador já é a sua boca daqui 15 dias. É por isso que ele movimenta os dentes. Por quê? Porque se ele estiver passivo, na mesma posição que está a sua boca, ele não mexe. Então assim, eu preciso movimentar o dente um pouquinho para o lado. Daqui 15 dias, a sua boca já estará com esse dente para o lado. Então esse alinhador já estará nessa posição. É por isso que você precisa usar as horas certinhas. Porque daqui 15 dias, 10, 15 dias, você tira esse alinhador, descarta e já insere outro.
e já entra com outro. Então, assim, um tratamento com 30 alinhadores, você sabe que você vai usar uns 2 por mês, são 15 meses de tratamento. Tá, mas agora, não, antes eu tenho que, agora veio uma curiosidade que eu falei, não é possível. Agora a pergunta que não quer calar, provavelmente quem tá em casa tá pensando, mas como assim, né? Vai ter que trocar sempre? Então, são feitos vários investimentos ou um único investimento inclui tudo? Um único investimento. Quando você vai fechar o tratamento, é o valor do aparelho já no tratamento. Independente de quantas versões possa precisar. Independente de quantos alinhadores precisar. Então, eu tenho 30 alinhadores, eu tenho 50 alinhadores, você vai ter o valor daquele tratamento, que o aparelho vai ser confeccionado. A partir do momento que você fechou aquele tratamento, é um tratamento completo. Ah, tá. Já é feito um cálculo antes Já de quantos protótipos, poderia dizer? Não sei. Que poderia precisar no processo e aí já inclui tudo no valor, o combo completo. O combo completo. Então, assim, eu tenho 30 alinhadores. Nesses 30 alinhadores, você já tem aquele valor, é fechado. O valor de 30 alinhadores é tanto, você fez o pagamento, você já tem aquele kit completo. Para o resultado final. Então já é possível, já até o tratamento inteiro já é possível visualizar o resultado final, então. Resultado final. Olha, que interessante. No planejamento a gente já tem o tratamento completo. Que interessante, é por isso, né? Que muitas pessoas falam que o tratamento é mais rápido do que com o aparelho tradicional, porque ele é muito mais previsível. Se a gente chegar no alinhador 5 e não tiver a movimentação que a gente está esperando, a gente já sabe que a gente precisa intervir ali. Então a gente já intervém ali, já resolve, não, preciso resolver isso daqui, não está movimentando da forma que eu preciso. Então a gente já para ali, já intervém, para a gente conseguir dar o andamento da forma que a gente tinha imaginado e planejado. Olha que interessante. Quem tem, de alguma forma, por exemplo, perda óssea, qualquer questão específica, pode estar usando esse tipo de aparelho? Precisa ver qual o grau de perda óssea. Por quê? Porque esse tipo de aparelho ele é igual a um aparelho tradicional. Ele causa movimentação dentária. E a movimentação dentária, a gente faz movimentação e a gente cria osso e movimenta osso também. Para ter a movimentação, a gente precisa que o osso esteja saudável ali. Se a pessoa tem uma perda óssea muito grande, quando a gente movimenta, a gente não consegue reestruturar ele. Olha só, isso é muito impeditivo. Por isso que acaba fazendo todos os exames primeiro, fazendo uma avaliação para depois definir realmente de fato qual é a melhor possibilidade, né? Exatamente. Se é uma perda óssea severa, infelizmente não é caso para nenhum tipo de aparelho. Olha só. Bom, mas diante da sua experiência, do seu conhecimento, o que, para quem está nos acompanhando e quer saber um pouco mais, enfim, o que você sugere para a pessoa dar os primeiros passos, vamos dizer assim, ou para solucionar alguma coisa específica? Ou aqueles que já usam, ou vão usar, enfim. Perfeito. Os alinhadores, ou independente do que você vai fazer, a primeira coisa que precisa é você passar com o especialista. Ele precisa avaliar, ele precisa ver como é que tá, entender o que você se incomoda, o que está acontecendo com você. Aí vai ser solicitado, no caso de aparelho, tanto do alinhador quanto do comum, solicitados exames, exatamente para a gente conseguir ver medida óssea, dente, posição do dente, fazer o planejamento de acordo com cada paciente, porque o planejamento ele é totalmente individualizado e personalizado, e a partir daí escolher o tratamento mais adequado para cada um. Agora eu fiquei pensando aqui, né? Hoje, lógico, tem outras marcas no mercado. Em relação ao custo, ele diminuiu, ele está mais acessível? Como que está funcionando, né, esse tipo de alinhador invisível no mercado hoje em dia? Diminuiu bastante. Hoje mesmo eu trabalho com 4 marcas de alinhadores e comecei a trabalhar com uma nova desde o ano passado, estou gostando bastante. E o que mais fez reduzir o custo é que agora as marcas de alinhadores têm fábrica aqui no Brasil. Antigamente os alinhadores vinham de fora. Então a gente precisava ver a taxa de câmbio e tudo mais, e tudo isso aumentava o custo, até por conta de frete. Então muitas marcas hoje em dia têm fábrica aqui no Brasil. Então isso reduziu bastante o custo.
Está bem mais acessível, não só em valores como formas de pagamento. Dá para fazer Olha só. parcelado, as próprias empresas conseguem fazer parcelado. Então isso deixou bem mais acessível, bem mais fácil. Eu acho que as pessoas ficam curiosas. Eu lembro que na época, quando eu fui olhar, o valor era muito alto. Só que, lógico, eles falavam um valor, mas eu não sei quantos, né? Quantos alinhadores vinha no pacote, vamos dizer assim. Ou se era só um valor de um único, não sei, né? Quando é feito esse tipo de consulta, né, para entender, é cobrado em relação à quantidade de alinhadores? Tá. Geralmente é feito sim, tem um teto máximo que se você vê que é um tratamento muito longo com uma quantidade muito grande de alinhadores, as próprias empresas têm um plano que são de alinhadores ilimitados. Então você tem aquele teto máximo e você pode utilizar quantos alinhadores você precisar. E a partir daí vai descendo. Tem para 30 alinhadores, tem para 20 alinhadores, tem para 10 alinhadores e tudo isso vai fazendo com que o custo fique bem mais em conta. Bom, e aí o tratamento, pelo que você fala, fica muito mais rápido, né? Fica bem mais rápido, porque ele é mais previsível, então a gente consegue ter esse conforto e a gente tem certinho aqui a ideia de são 30 alinhadores, são 15 meses, são 10 alinhadores, são 5 meses. É uma média, tá? Às Nossa, vezes muito rápido. É muito rápido. Então é um tratamento muito rápido. Tratamento muito rápido. E quando eu falo 10, eu tô falando em 10 pares, tá? 10 cima e embaixo, não 10, 1 e 2, Sim. 10 cima e embaixo. Nossa, é muito rápido. Eu sei lá o que eu imaginei, mas eu também não imaginava que era tão rápido desse jeito, não. Os casos mais complexos que acabam demorando um pouquinho mais. Uma estimativa de quanto tempo? O quê? Desculpa? Uma estimativa de quanto tempo, mais ou menos, assim, uma estimativa dos casos considerados mais complexos. Considerados mais complexos, um dos casos mais longos que eu já atendi foi de 1 ano e meio. Nossa, mesmo assim é muito rápido em vista do que a gente vê de planejamento de aparelho, né, dentário. Sim, sim. Muito rápido. A minha média aqui está sendo de 10 meses a 1 ano de tratamento, eu não tenho passado disso. Nossa, gente, que interessante, viu? Olha, Camila, se deixar, nós vamos ficar falando aqui até. E como todo mundo sabe, o Pautas da Tarde ele é curtinho, ele é aquele gostinho de quero mais, enfim, né? Oportunidade não vai faltar de nós estarmos gerando outros conteúdos e tirando dúvidas. Mas, Camila, para quem está gostando do conteúdo, quais as redes sociais essas pessoas podem estar encontrando e realmente, de repente, sabendo mais do trabalho que você realiza? Perfeito. Bom, as nossas redes sociais, pelo Instagram, eu tenho a minha própria rede social, Doutora Camila da Hora, e tenho a daqui da clínica, que é Clínica _ da Hora. Eu consigo, tenho bastante conteúdo, eu coloco bastante coisa, principalmente de alinhadores. Olha, que legal. Ai, Camila, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço, um prazer estar aqui compartilhando com você essa tarde maravilhosa. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para você que ficou até aqui, muito obrigada pela sua participação. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. Você conhecia sobre, né, esses aparelhos invisíveis, como que ele funciona, quais são os seus benefícios, enfim, coloca aqui nos comentários. E para você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no canal, dê o seu joinha, seu like, aperte o sininho e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso ao mesmo conteúdo que você. E lembrando, né, visite o portal Soluções Sociais, lá você tem conteúdos, né, tem artigos que realmente tem os problemas, mas sempre sugere uma solução, né? Os profissionais estão ali dispostos a estar compartilhando possíveis soluções diante de algum cenário específico que possa ser um desafio seu. E baixe também a Rádio Soluções Sociais via Play Store e iOS. Lá você vai ter uma programação 24 horas para você, fora as novidades que estamos preparando para todos vocês. E acompanhem também aqui no portal, aqui no canal do YouTube do Portal Soluções Sociais, o programa O País das Hipotenusas, conduzido pelo Major Ricardo Silva, que vai estar falando aí um pouquinho das notícias e do mundo. Enfim,
tudo que é feito aqui é para você. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, sempre estarei trazendo novo conteúdo para você. Até a próxima, tchau, tchau!